A senhora trouxe de volta a lembrança daquele pronunciamento que foi feito por representantes do governo, entre eles pelo ministro Onyx Lorenzoni. Ele mostrou ali os contratos e a senhora trouxe alguns detalhes importantes. Erros de inglês, outros erros ali foram encontrados e há uma possibilidade de fraude também. Queria que a senhora comentasse um pouco sobre esse momento de hoje, que foi muito importante nessa terça-feira na CPI. Mais uma vez, seja bem-vindo, uma ótima noite para a senhora. Obrigada, Diego. Diego, boa noite, Thales, boa noite a todos. Bom, antes, se me permitir, na linha do que o Thales estava falando, eu comecei a minha fala exatamente dizendo o seguinte, né? Mário Covas, que dignificou tanto o Senado Federal, ele era engenheiro e, portanto, ele dizia assim, ele só sabia ler o que estava escrito, né? E eu disse o seguinte, olha, eu nem o que está escrito, eu estou conseguindo, embora seja advogado, estou conseguindo entender. Não estou conseguindo entender o depoimento contraditório e confuso da servidora e muito menos os documentos que chegaram à minha mão. Em relação ao depoimento, é importante pontuar o seguinte, o contrato foi assinado dia 25 de fevereiro, e o contrato disse que tinha que ser entregue a primeira quantidade de doses 20 dias depois da assinatura do contrato, portanto, 17 de março. Essa servidora foi nomeada fiscal do contrato dia 22 de março, portanto, 5 dias depois que o contrato já não estava sendo cumprido. Então, só por aí ela não poderia autorizar o andamento desse contrato, fora todas as irregularidades que tinham dentro do contrato, que não temos tempo de tomar. Então, mesmo assim, ela firmemente no propósito de que o papel dela era apenas mero, como que é, cara crachá, né? É aquela coisa de bater carimbo. Olha, eu só ficava preocupada com o quantitativo estava certo e não estava, eu liberava. Falei, mas você compara o quantitativo do contrato em relação a uma nota fiscal, em relação a um documento, em relação ao processo. Ela foi nomeada no dia 22, no contrato que já estava vencido, que não foi executado, e ela autorizou no próprio dia 22. Então, que fiscalização do contrato é esse? Que ela foi nomeada de manhã e à tarde já libera. Então, parece que foi plantada para isso. Deixando isso de lado, Diego, que é o que você perguntou, em relação às notas fiscais. No dia que Luiz Miranda ele foi para a CPI, no mesmo dia, no afã de proteger o presidente da República, o Onyx e o Elcio foram numa coletiva e disseram a essa nota fiscal, que é o invoice, que o Luiz Miranda está apresentando é falsa, está aí aparecendo agora na tela. Essa tem erros de inglês, não é verdade. Está correto, 100% em inglês, e passou por um scanner, ela realmente foi escaneada. Então, um documento que veio realmente por fax ou por scanner. E aí apresentou um segundo invoice, uma segunda nota fiscal, dizendo a verdadeira é essa. Podem ampliar e podem fotografar. Bom, a imprensa fotografou. Eu peguei por um site, eu não me lembro mais qual, a cópia do segundo invoice. Aí pedi para a minha assessoria, pega a cópia do primeiro também, fuça onde você vai achar. Então, eu confirmei pela notícia ampliada que era a mesma do vídeo deles. E percebi ali que tinha alguns erros de inglês. Eu procurei um professor de inglês, ele me veio com um monte de outros erros de inglês. Foi quando eu falei, essa nota fiscal é falsa. E aí eu fiz uma outra investigação, porque até então, é só inglês. Primeiro, a Madison é de Singapura, lá é a língua nativa do comércio inglês. A primeira nota fiscal da Madison não tinha um erro de inglês. A segunda tinha um monte de erro de inglês, mas o mais grave não é isso. Ela tinha duas coisas que cheiravam corrupção, cheiravam falcatrua. Uma, o contrato inicial, que era de 45 milhões de dólares, portanto, mais 200 milhões de reais, ele passou para 45.900. Então, estava ali aumento de 5 milhões de reais para incluir frete e seguro. E segundo ponto, ele tinha no lado esquerdo que estava fazendo a nota se referir a 4 milhões e 800 mil doses de vacinas, e do lado direito a 3 milhões de doses de vacina. Ora, uma nota fiscal que tem essa inconsistência, que fala de quase 5 milhões de doses aqui e 3 milhões de doses ali, ela é fraudulenta. Na logomarca, parece que ela tinha sido montada num documento. Então, nesse aspecto, ficou muito claro que as notas fiscais apresentadas pelo Elcio e pelo Onyx, elas foram fabricadas por alguém. Alguém cometeu fraude de documento particular, alguém cometeu crime de falsidade ideológica. Agora a CPI tem que descobrir quem é o culpado, né? Ou quem são.